empresa pode contratar agência de marketing? Ou será que é melhor contratar uma equipe interna de marketing? Essa é uma dúvida que muito empresário tem. E por não saber exatamente o que esperar desses profissionais, quem contrata, tanto interno quanto externamente, acaba perdendo dinheiro e se decepcionando. Meu nome é Thalita Rui, eu sou especialista de marketing da ForBlue e eu separei um trechinho da aula de como fazer anúncios e vender na internet para mostrar exatamente isso. O que você precisa saber na hora de montar uma equipe de marketing para sua empresa. Bora conferir? Qual é a função do time de marketing? Eu vou resumir as funções que um time de marketing pode se responsabilizar para fazer. Mas lembre-se sempre de avaliar, tá? Na sua realidade, se a sua empresa precisa de profissionais separados para cada uma dessas funções. Em micro e até pequenas empresas, geralmente 1 ou 2 profissionais com a ajuda de freelancers, quando é necessário, dão conta de cuidar de cada uma das funções que você precisa. Mas se a sua empresa começar a ter um processo de marketing mais dinâmico, você vai perceber que uma equipe pequena talvez não seja mais suficiente. Então, é importante considerar a capacidade produtiva do seu time em cada momento da sua empresa, ok? Vamos ver as funções por ordem de importância. A primeira coisa, em terceiro lugar, o marketing ele tem a função de gerenciar comunicação, tanto interna quanto externa da empresa, tá? Internamente é cuidando dos avisos, comunicados para garantir que todas as equipes trabalhem sempre alinhadas e externamente na comunicação do atendimento a clientes, fornecedores ou parceiros, tá? Em segundo lugar, o marketing precisa cuidar da imagem da empresa, ou seja, como que a empresa se mostra, qual mensagem que ela vai levar, quais assuntos deve usar ou não na comunicação, etc. Só a título de informação, a repartição de marketing que realmente cuida disso é o time de branding. Geralmente uma equipe que não vai ficar focada em vender, em fazer anúncio, promoção e essas coisas relacionadas. Mas para empresas pequenas é muito incomum ter um time só para isso, tá? Nós aqui na ForBlue, por exemplo, a gente demorou 12 anos para poder decidir investir nisso, Hoje a gente tem uma equipe para isso, mas não é uma coisa que você pode priorizar, que você precisa priorizar no primeiro momento. Então, fica tranquilo que se você não tiver momento de fazer isso, tá tudo bem, não ter uma equipe só separada para isso. E, em primeiro lugar, está a função principal do marketing da sua empresa, promover ações de crescimento, que é cuidar da criação de novas ações para aumentar as vendas, solucionar problema de vendas e gerar sempre novos clientes para a sua empresa. Tem algumas pessoas que defendem que cuidar da satisfação do cliente é responsabilidade do marketing. Eu confesso que eu fico bem dividida sobre essa questão pelo seguinte motivo. O certo é que todas as pessoas da empresa se preocupem com a satisfação do cliente, na sua área de atuação e, claro, se enxergar um problema em uma outra área, pode levar uma sugestão de melhoria, porque essa cultura de melhoria constante, vista por todos, é bem legal e é bem importante. Como eu falei na nossa primeira aula, marketing é tudo que te ajuda a vender. E com certeza ter o cliente satisfeito com o seu produto, com o seu serviço, com o seu atendimento, colabora muito para o resultado das vendas, Inclusive colabora para que ele possa divulgar a sua empresa e recomendar a sua empresa. Enquanto o cliente estiver na parte de conhecimento e compra do produto, sim, as pessoas do marketing podem e devem sempre pensar em oferecer a melhor experiência, entregar a mensagem de forma clara, abrir os caminhos para o cliente e tudo mais. Mas toda venda tem um pós, tem um após. E é quando realmente as pessoas decidem se elas gostaram ou não da compra que fizeram, ou da contratação que fizeram do serviço, enfim. Nessa parte, quem faz a gestão de feedback e avaliação não é bem o marketing, tá? Eu não recomendo que seja. O marketing até pode reportar, por exemplo, um comentário negativo que foi deixado num anúncio do Instagram, mas não é o marketing que é o mais indicado para ir atrás desse cliente para resolver o problema, ok? Em um cenário ideal, você vai ter uma pessoa ou uma equipe de suporte pós-venda ou sucesso do cliente para poder ouvir o feedback do cliente. Mas se você não tiver esse departamento, fica na mão do dono receber os feedbacks e ter um plano de ação para resolver a situação, tá? Sobre esse assunto, a gente vai aprender melhor em um outro módulo, tá? Um outro curso sobre como atrair clientes, ok? Então, não se preocupe com isso agora. Bom, sabendo disso, eu acho que você já deve ter percebido que você vai precisar ter pelo menos uma pessoa de marketing internamente. Porque mesmo que você tenha uma agência inteira cuidando da sua comunicação, cuidando da imagem da marca, criando as ações novas para vendas, você precisa ter uma pessoa internamente para amarrar todas as pontas soltas. Essa pessoa precisa ter uma visão macro da sua empresa, dos seus clientes, dos concorrentes, as metas de vendas, vai ser praticamente o seu braço direito, tá? Pode ser o dono da empresa para realizar essa função? Pode, gente, pode. Se você estiver começando, que seja você,
né, a pessoa que vai estar alinhando os planos das ações com os profissionais. Mas você não vai dar conta de ficar olhando para isso o tempo todo e nem para sempre, tá? É bom que você esteja envolvido para saber os planos e resultados, né? Afinal, você vai estar, né, colocando dinheiro ali, você é o gestor que vai estar investindo naquilo ali, mas tendo uma pessoa de confiança para fazer isso, você vai precisar ter contato apenas com o essencial. E nós estamos buscando aqui formas de você crescer e ter uma empresa que funcione sem depender tanto de você, ok? Então, não se esqueça disso. Quando que você vai decidir entre ter uma equipe interna de marketing ou contratar uma agência? Eu vou passar aqui a minha percepção profissional sobre isso, mas eu recomendo que você avalie se realmente faz sentido para a sua necessidade, ok? Monte uma equipe se o seu marketing é muito dinâmico. O que é um marketing dinâmico? Aqui na ForBlue, por exemplo, nós temos muitos produtos, né, e nós fazemos muitos anúncios o tempo todo. Seria praticamente impossível gerir a quantidade de mudança, de novidade, de teste que a gente faz com uma equipe externa. Aliás, nós até testamos, tá? Ter uma equipe externa cuidando de apenas um produto e a comunicação e aplicação dos testes, né? Pelo tempo ali que a gente ficou com eles, a gente percebeu que tem um ritmo muito mais devagar do que o nosso. Então, se você já está no ponto que precisa de pessoas pensando em anúncios, estratégias e conteúdos de venda o tempo todo, tenha uma equipe na sua empresa, porque a agência não vai conseguir te entregar a agilidade que você precisa, ok? Também é importante levar em consideração qual é o foco da sua estratégia na atração de leads, tá? Leads são os contatos que demonstram interesse em algo relacionado à sua empresa, ao seu produto ou ao seu serviço. Se a sua estratégia de atração for mais focada em redes sociais, daí vai ser importante você ter uma equipe interna. Se as redes sociais forem apenas um apoio da sua estratégia de vendas, de atração de clientes, então uma agência ou até um freelancer pode dar conta do recado, tá? Isso não quer dizer que a sua equipe precisa fazer tudo, e também não quer dizer que a sua equipe precisa ser gigante. Você vai identificar qual tipo de profissional precisa mais e qual precisa em alguns momentos. Os que forem mais frequentes de atuação, coloque como fixo, tá? E contrate os demais quando você for precisar. Pode ser, inclusive, como freelancer, não necessariamente como agências, tá? E o que você precisa saber se você for montar uma equipe? Se você decidir que é melhor ter uma equipe, mesmo pequena, dentro da casa, aí dentro da sua empresa, então é importante que você saiba que ter o braço direito é sua prioridade, né? Você já deve ter percebido isso, senão você nunca vai sair da cabeça do marketing, tá? Você nunca vai sair do operacional principal. E esse profissional, ele precisa realmente conhecer além da média sobre estratégia de vendas. Não coloque um estagiário para fazer isso, tá? Você precisa colocar alguém que já tem conhecimento fundamental de estratégia de marketing para que você possa desenvolver o trabalho, né? Para que ele possa desenvolver o trabalho com os outros profissionais, senão eles também sempre vão ficar dependendo de você. Marketing, ele não é uma ciência exata. A gente já falou sobre isso, né, de não ter medo de fazer teste, como eles são importantes, a gente já falou sobre como o marketing é orgânico, como ele muda, né, já falando sobre os níveis de consciência de cada cliente e que a comunicação vai depender muito, né, vai mudar muito de um tipo para o outro. Então, não adianta, gente, você exigir resultados incríveis ao todo o tempo do seu time. Em alguns meses vai ser um sucesso, em outros meses nem tanto, tá? Mesmo você repetindo a mesma forma. Até porque isso é importante, né? Até por isso, né, é importante ter alguém interno olhando para o marketing, para que as estratégias de vendas não se acomodem, tá? O que deu certo no mês pode ser que não dê em outro. Então, precisa ter alguém olhando para isso e avaliando isso mês a mês, ok? Até o melhor profissional, ele vai precisar de onboarding, tá? Não espere que um expert em marketing, ele seja expert na sua empresa logo de cara. Você precisa entregar para ele as informações principais para que ele desenvolva o trabalho. Tá? Então, o treinamento inicial é sim importante, você apresentar o que você já sabe de marketing, o que você aprendeu com a gente, ou o que você espera de marketing, né? Principalmente você vai fazer isso para o seu braço direito. Assim, ele pode repassar esse onboarding, né? Ele pode passar esse setup inicial para os próximos contratados, e daí sim você não vai mais precisar se preocupar com isso, tá? Então, qual que seria a estrutura de uma equipe interna mínima? Pessoal, como eu disse, eu vou passar aqui uma percepção profissional minha, tá? E você analisa o que faz mais sentido para você. Eu não vou dar nomes aqui nos cargos, e sim eu vou falar as funções que essas pessoas precisam exercer, tá? Justamente porque o nome do cargo não é o mais importante, tá? E o que vai ser importante para você é entender a responsabilidade que esse profissional deve assumir, ok? Então, para começar, o ideal é que você tenha um supervisor,
né, que vai ser o seu braço direito, a pessoa que vai pensar nas estratégias, vai olhar para as necessidades de venda da empresa como um todo. Inicialmente, essa pessoa pode ser o dono, mas eu reforço que quanto antes você tiver um braço direito, antes você vai sair dessa função, tá? Então, tendo esse supervisor, dá para terceirizar praticamente qualquer outro profissional. Mas, se possível, eu recomendo que você tenha também alguém para cuidar das suas redes sociais, se for o caso, né? Se as redes sociais forem algo que você precisa estar o tempo todo ali de olho, e também alguém para criar textos de vendas, textos de anúncios, textos de comunicados, de páginas e o que mais for preciso. Dá para ter um profissional 2 em 1 que cuida de redes sociais e que faz o texto? Até dá. Tá? Mas lembre-se do alerta que eu dei no começo, é mais difícil encontrar profissionais que tenham habilidades múltiplas, tá? E que aguentem fazer tantas funções cruzadas. Você corre o risco de perder um profissional muito bom por sobrecarregar ele de função. Então, pensa bem antes de fazer isso, veja se o volume de ações, né, de tarefas não é muito. Se for pequeno e você conseguir realmente ter um profissional que manda bem em criar textos e que dá conta de ficar monitorando rede social, excelente, você vai ter aí uma excelente contratação, tá? Tendo esses profissionais em casa, pessoal, você pode contratar ajuda de um designer quando você precisar de imagens, de um editor de vídeo para fazer alguns vídeos para anúncios e redes sociais, mas principalmente, pessoal, contratem um bom gestor de tráfego, o profissional que vai fazer os seus anúncios de internet. O que é um gestor de tráfego? É um profissional que vai fazer os anúncios, vai ficar de olho no investimento de divulgação e vai analisar os dados e melhorar as configurações dele. Mas, Thalita, você não está fazendo esse módulo, criatura, justamente para eu não precisar contratar um profissional disso? Não. Eu estou te mostrando como você pode fazer o anúncio sozinho, se você quiser. Inclusive, para que você conheça as ferramentas e ninguém te passe depois para trás, querendo aplicar aquele golpe. Não fala assim, não, mas isso aqui é assim mesmo. Não, você vai saber exatamente onde que você precisa olhar para você ver se você tem, se está tendo resultado ou não, tá? Mas, até onde você acha, né, se você falar, tipo, eu vou dar conta aqui, eu vou ficar fazendo esses anúncios aqui. Até onde que você acha que você vai conseguir fazer isso sozinho, gente? Porque fazer anúncio, né, sendo bem sincera com vocês, é como gerenciar finanças. Você vai precisar ficar de olho todo dia, pelo menos um pouquinho, você vai ter que dar uma olhadinha ali no gerenciador. Então, eu estou te mostrando aqui o que você precisa saber para cobrar resultado dos anúncios que você ou a sua equipe fizer. Mas se chegar num ponto em que você percebe que você não vai ter tempo para isso, não tenha dúvida, contrate alguém especialista para fazer essa parte. E aí, gostou desse assunto? Quer saber mais sobre ele, ter acesso às outras aulas do módulo que ensina como fazer anúncios poderosos e vender na internet? Então, aqui abaixo do vídeo eu vou deixar um link para você conhecer a U4G, Universidade For Blue de Gestão, uma plataforma de aulas práticas para pequenas empresas. Lá você vai ter também outras aulas completas sobre finanças para empresas, RH, gestão de tempo, produtividade, atendimento ao cliente e muito mais. Tudo para você ensinar a sua equipe ou você mesmo, né, pequeno empresário, aprender e aplicar as técnicas que trazem mais dinheiro para sua empresa. Então clica no link da U4G aqui na descrição do vídeo para conhecer os planos e as vantagens e comece agora a aprender com a For Blue como ter uma empresa altamente lucrativa. E se você conhece algum empresário que também precisa de ajuda com esse assunto, encaminhe esse vídeo para ele, quem sabe você não ajuda exatamente no que ele está precisando para fazer a empresa dele dar mais dinheiro. E se você gostou, obviamente, curte aqui, deixa seu comentário para a gente saber que a gente está acertando na produção do conteúdo para você. Eu espero você lá na U4G.